Agora que retomamos aos cultos presenciais nos templos, vim trazer algumas orientações para cuidarmos da nossa saúde e adorarmos ao nosso Deus de forma prudente e segura. Para evitar a contaminação pelo coronavírus, precisamos manter alguns cuidados. Lembre-se, o uso da máscara é obrigatório. Além disso, não esqueça de lavar as mãos ou usar álcool gel. Para se proteger e cuidar de quem está ao seu lado, mantenha uma distância segura. O recomendado é de 1,5 m a 2 metros de distância, conforme decreto municipal. Se você faz parte do grupo de risco, continue assistindo aos cultos pela internet, na segurança de sua casa. Logo tudo isso vai passar e podemos nos reunir sem medo. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Você que está aí na sua casa, a paz do Senhor Jesus esteja com você, com todos os seus entes queridos, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa repousar sobre o teu espírito, sobre o teu coração, e que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus prevaleça sobre cada um de nós, amém, queridos? E eu estou assim com o meu coração palpitando, ao passo que eu confesso que o meu espírito está bem agitado em Deus, e com tantas notícias que a gente tem ouvido, e com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e muitas vezes a nossa alma tenta sobressair com as notícias, com as situações que estão ao nosso redor, mas de contrapartida o Espírito Santo de Deus vem a cada um de nós e nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos e que o Senhor está com cada um de nós, amém? Glória a Deus. E quando o pastor Alexandre me convidou a partilhar da palavra do Senhor, a respeito desse tema que nós estamos em construção, e essa palavra e esse tema que o Senhor ministrou ao coração dele para nós partilharmos, também vem muito a calhar com o tempo que nós estamos vivendo, né? Porque a cada dia nós estamos em construção emocional,
construção espiritual, no relacionamento, ou seja, nós estamos em constante construção. E quando o pastor falou para mim desse tema, e eu fui buscar do Senhor, eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com cada um de nós, comigo? Porque o Senhor primeiro ministra com a gente, né, para nós partilharmos. E eu falei: Senhor, fala comigo, porque trazer uma palavra que eu possa falar, não tem efeito nenhum, se não vier da parte de Deus. Se não vier da parte do Espírito Santo testificando a vontade de Deus. E eu lembro que eu estava lá em Curitiba, e eu tinha orado ao Senhor, eu falei: Senhor, fala comigo da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor desejar. Pai, se for em sonho, se for na palavra, seja feita a tua vontade. E o Senhor falou comigo, ministrou comigo na palavra, e Ele me deu um sonho. Meu Deus, glória. E nós estamos na quinta-feira profética e nós cremos que a palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar e modificar todas as circunstâncias. Amém? E antes de eu contar o sonho rapidinho, eu gostaria que você aí na sua casa, você pegasse a sua Bíblia, você abrisse ela lá em Salmos 118, do versículo 22. Salmos 118, versículo 22. Será que você pode acender a luz para mim? Obrigada. E ouve luz. Obrigada. Salmo 118, no versículo 22, fala assim: só um segundinho. Salmo 118, 22 fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Eu vou ler de novo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Em algumas versões fala edificadores, construtores, né? Tem outros tipos de versão, mas a palavra é a mesma. E quando o Senhor me dava essa palavra a respeito de construção, e o Senhor falava assim comigo: a importância de uma construção edificada na rocha verdadeira. Pergunta aí para quem está do teu lado, se você tiver com alguém aí do seu lado na sua casa, quem é a rocha verdadeira? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu vou contar rapidinho o sonho que eu tive, que tem a ver com essa ministração, que o Senhor vai falar com cada um de nós nessa noite. O sonho foi assim: eu estava num lugar muito aberto, era como se fosse uma enorme construção. E eu estava caminhando, tinha um homem do meu lado e ele estava me mostrando essa construção. Tinha uma parte que estava toda cimentada, toda preparada com alicerces, tudo perfeito. E eu olhava neste lugar, tinha duas pessoas. E essas duas pessoas estavam passando argamassa no chão. Estava passando cimento, né? Alisando tudo direitinho, e esse homem me mostrava. Isso era do meu lado direito. No meu lado esquerdo do sonho, eu olhava assim para o lado, tinha um jardim enorme. E esse jardim tinha muitas árvores, tinha pessoas lá. Só que o que me chamava atenção não era nem tanto o jardim, o que me chamava atenção era essa parte da construção. E esse homem me falava: continua caminhando. E conforme eu caminhava, eu chegava numa casa antiga, dentro dessa construção. E eu olhava e tinha um homem que estava sentado nessa casa, um outro senhor. E ele estava muito abatido, depressivo, com tristeza profunda. E ele
ele começava a conversar com esse outro homem que estava comigo, que eu creio que é o anjo do Senhor. Ele começava a contar o que tinha acontecido com ele e por que ele estava daquele jeito, triste, depressivo e abatido. E ele estava sentando e perto dele tinha um buraco nessa construção. E nesse buraco tinha uma água muito escura. E esse homem começava a contar. Ele falava que ele tinha sofrido uma tristeza muito grande, porque ele tinha perdido o filho dele mais novo. O filho dele tinha morrido. E conforme ele foi tentar ajudar a salvar o filho dele, ele se levantou e se inclinou para esse buraco. Só que eu olhava na mesma casa, nesse mesmo lugar onde estava esse homem, e esse buraco, um pouco mais à frente, estava o filho dele, que para ele estava morto, mas o que o Senhor me mostrava, ele não estava morto. E era um jovem muito bonito, sabe, bem vistoso, e esse jovem se lançava em uma água que parecia uma cachoeira, e ele ia embora. Só que esse pai entendia que esse jovem tinha morrido e tinha se perdido, e que por causa disso, esse senhor, o pai desse garoto, se lançava dentro dessa água preta. E aí eu ficava muito aflita, eu falava, não, você não pode fazer isso. Só que ele não me ouvia, e eu não podia fazer nada. E aí eu despertei desse sonho. Aí foi quando o Senhor começou a falar comigo desta palavra, a respeito de construção. E nós estamos em construção, amém? E nós sabemos que a situação em que nós estamos vivendo hoje, é inevitável a gente não falar do que estamos vivendo. Nessa onda que nós estamos agora na cor roxa, né? E é uma cor bem forte, o que para muitos que receberam a notícia de que está piorando, sim, está piorando, está sendo muito difícil, mas o Senhor me falava comigo a respeito desse tema. Estamos em construção. E o Senhor falava assim, olha, todo aquele que está afirmado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, não se abala. Ei, Deus lindo! Todo aquele que está edificado sobre a rocha, a pedra angular, que os construtores, os edificadores rejeitaram, mas que nós não rejeitamos, então a nossa casa, a nossa vida está fortificada e edificada em Cristo Jesus. E aí o Senhor foi falando comigo a respeito desse homem. Se compara a muitos que receberam a mesma notícia, tem se deixado levar pela circunstância, tem deixado que a tristeza, a decepção tome o lugar do coração, e com isso o que acontece? Acaba permitindo que tudo isso tome o lugar daquilo que o Senhor está construindo em você. E aí Jesus, ele ministrava comigo, o Espírito Santo. A nossa vida está edificada sobre Ele, sobre a sua palavra que não se abala, sobre aquilo que Ele é, vida, certeza, esperança. E conforme o Senhor ia ministrando o meu coração começou a agitar tanto. Na madrugada eu falei, Senhor, o meu coração está muito agitado. E aí o Senhor falava assim, aquieta-te, para me ouvir, para me ouvir, porque as notícias, a circunstância que está à sua volta tem sido difícil, mas a sua vida está edificada sobre o meu filho, E aí o Senhor foi falando comigo, que muitas vezes a nossa vida está edificada em coisas que são transitórias, situações que não são permanentes, ainda que nós estejamos vivendo essa fase que está difícil, sim, estamos vivendo essa fase, não estamos fechando os nossos olhos, não estamos deixando de lado nenhuma responsabilidade que cada um de nós precisamos ter. Precisamos tomar todo o cuidado. Mas o Senhor também falava comigo, quando nós estamos em Deus,
é um tempo de preparação que o Senhor trabalha com cada um de nós, para que as coisas circunstanciais, os ventos, as dificuldades, não tome o teu coração de uma forma que você fique tão em pânico, que deixa a dúvida, o medo, a incerteza tomar o teu coração. E aí o Senhor me levava, que eu quero que você abra também lá em Mateus 24, do versículo 1 ao 2, que foi uma palavra assim, que há um tempo atrás eu tinha ministrado, que fala dos finais dos tempos. Mateus 24. Que os discípulos lá com Jesus, que quando o Senhor Jesus ele faz o sermão profético, né, o princípios das dores, e aí o Senhor foi trazendo várias escrituras que falavam de construção, e aí Jesus estava lá com os discípulos caminhando, e os discípulos todos felizes, né? Olha, mestre, essas construções, olha que maravilha, olha tudo isso daqui, olha que perfeição. Aqui no versículo 1 fala assim: enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E aí, conforme eu estava lendo essa palavra, e o Senhor falava assim, das situações de nós como edificação de uma grande construção que é Cristo Jesus em nós, amém? Porque outrora nós éramos de uma forma, mas após Cristo Jesus, a nossa edificação se tornou outra. Então, aquilo que antes era bonito de se ver, era ostentoso, nossa, essa construção não só física, que os discípulos estavam mostrando os templos, mas Jesus não estava querendo dizer do lugar em si. Jesus naquela hora estava querendo falar o quê? Da pessoa em si, do templo, de nós que somos a construção, nós que somos a edificação para a morada de Cristo Jesus. E aí os discípulos todos, olha, mestre, olha, e Jesus falou, olha, está vendo tudo isso daqui? Esse templo? Está vendo tudo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. E aí os fariseus questionaram Jesus, como que pode? Como que pode destruir algo que levou tanto tempo? Levou 46 anos para construir templos. E o Senhor, você com autoridade, chega e fala que em 3 dias você pode destruir tudo? Como? E Jesus, ele estava falando da edificação de cada um de nós. E nesse tempo de pandemia, a edificação do Senhor em nós é o quê? É um alicerce de confiança. É uma argamassa de esperança. É a estrutura do Espírito Santo em cada um de nós, nesse tempo de dificuldade, porque Jesus aqui em Mateus 24, que ele fala do princípios das dores, quando você lê com mais calma, eu quis me remeter só a esse versículo, mas se você for ver adiante, Jesus ele estava falando dos princípios das dores. Reinos se levantarão contra reino, dificuldades, pestes, tudo. E Jesus ainda fala, olha, veja que eu estou avisando vocês de antemão, para que ninguém seja pego de surpresa. Então, da mesma forma que Jesus falou com os discípulos lá, do que haveria de acontecer, que se você for ver, o que nós estamos vivendo hoje, toda essa pandemia, toda essa loucura, toda essa agitação, todo esse medo, toda essa incerteza, na saúde, na área financeira, é tudo isso que o Senhor Jesus falou lá.
e é princípios. E amados, como profeta, muitas vezes o profeta, ele é visto como alguém que só traz notícia ruim, né? Meu Deus! Porque todos os profetas que foram levantados trouxeram o quê? Uma justiça de Deus, mas também trouxe um consolo. Então, com tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo hoje, ainda que vai piorar um pouco mais, eu não quero desanimar, hein? Espera um pouquinho. Vai piorar, porque são palavras de Jesus. É o princípio. Mas o que o Senhor está querendo falar aqui conosco? Ele é a pedra angular. A nossa vida está assegura nele. A nossa casa espiritual, que foi isso que Jesus estava falando com os discípulos, essa construção terrena, tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro, vai passar. Não vai ficar nada aqui. Mas como que está a sua casa espiritual? Pergunta para alguém que está aí do seu lado, como está a sua casa espiritual? Porque Jesus estava se referindo a essa construção, a essa casa espiritual. Quando o Senhor me mostrava em sonho essa construção, o Senhor não estava falando de um lugar fixo, mas Ele estava falando daqui, olha. E aquele homem que estava sentado perto daquela poça de água negra, representava a vida dele, que não estava assegurada no Senhor. E infelizmente, quantas pessoas não têm sido acometidas de tristeza, sim. De ansiedade extrema, sim. Mas o Senhor me fazia lembrar que aquele homem que estava do meu lado era o anjo que guardava. Então o anjo do Senhor está aí com você na sua casa, o anjo do Senhor está com você aí. Não tema, o Senhor está com cada um de nós. Mas nessa edificação e nessa construção, o que nós estamos fazendo nesse meio tempo? Porque de volta nós estamos dentro de casa de novo. O ano passado, nós passamos por isso, né? Aí abriu um pouquinho, não houve tanto cuidado de muitas partes e por causa disso, retornamos de novo. Mas não vamos ser tão pessimistas assim, porque até esse tempo em que nós estamos de volta, guardados dentro da nossa casa, é uma oportunidade de nós ressaltarmos, que foi o que o Senhor falava comigo, de nós ressaltarmos, de nós fortificarmos a aliança familiar. Ó, que coisa linda! Porque o que mais a gente viu foram divórcios, pessoas que não tiveram equilíbrio em estar dentro da sua casa com a sua família. Não é verdade? Não tiveram a sua vida tão arraigada, tão fortificada em Cristo Jesus. E aí Jesus falou, olha, não se atente a essas construções, aquilo que você está vendo ao seu redor. Porque não vai ficar pedra sobre pedra, mas se você olhar para Cristo, ah, querido, essa é a pedra angular da sua casa, da sua vida. Então, as coisas podem piorar, sim, mas elas podem se tornar algo maravilhoso. Olha que contradição louca. Porque foi como o pastor trouxe aqui nos dízimos e oferta. Quando Deus falou com Ezequiel, profetiza sobre a morte, querido. É loucura. Para o raciocínio humano é loucura. Você declarar vida onde só estava sequidão e morte. Mas o que o Senhor está falando? Nessa situação, fortifique-se na rocha viva que é Cristo Jesus. Fortifique a sua casa em amor em Cristo Jesus. Fortifique os alicerces em Cristo Jesus. Seja um construtor de Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para fazer a obra que o Pai tinha instituído para Ele. Ele veio e cumpriu a risca. Em todas as falas dele, ele deixa bem claro, olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim como obreiro, como aquele construtor que veio para fortificar, para dar assim, olha, um alicerce profundo através da minha vida. E ele fez tudo o que precisava fazer, não é verdade?
Ele amou, Ele suportou, Ele morreu, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado. Tudo isso em amor, para que houvesse uma construção verdadeira. Porque até então o que se vivia era a lei, era regras. E Jesus por várias vezes enfrentou os fariseus, enfrentou os escribas, enfrentou os mestres da lei. E ele falava: olha, vocês nem entram e nem deixam o meu povo entrar com as suas leis, com as suas construções humanas, que não servem para nada. Mas Jesus, ele veio para mostrar que a construção eterna, que permanece em amor, ia assim se tornar em vida. Então a sua vida, a sua casa, a sua família, você, nós igrejas, estamos edificadas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Oh, aleluia! E Ele veio, cumpriu a risca. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E cumpriu até o último suspiro. Edificou. Levantou homens, 12 homens, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu temperamento, mas o Senhor, como um bom construtor, edificou, ensinou, alicerçou e falou para os discípulos: olha, cuidado que ninguém vos engane, porque virão falsos profetas, falarão em meu nome, mas eu estou te avisando de antemão, tudo que há de acontecer é lícito. Palavra profética do Senhor não tem para onde correr. Mas o que o Senhor estava falando? Olha, vai acontecer, é inevitável, os finais do tempo. Não tem como a gente maquiar uma coisa que está na palavra de Deus. Mas a diferença é que a nossa vida está construída em Cristo Jesus. Virão as dificuldades? Virão sim. Mas a nossa edificação, coloca assim a mão no teu coração se você puder, você aí na sua casa, a nossa edificação está em Cristo Jesus. Ele construiu em nós, Ele tem edificado em nós um alicerce profundo que não está se abalando, mas que está confiando que as situações estão apertando, mas você mesmo em meio a essa dificuldade, você continua ainda sorrindo. Ó, que loucura! Você continua ainda tendo esperança. As coisas do Senhor são isso, o profético de Deus é isso. Quando o povo precisou ficar dentro de casa, porque o anjo da morte iria passar, todos ficaram dentro de casa guardados, protegidos, e a peste passou. Mas o Senhor preservou cada lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, tem o sangue do Cordeiro, tem a marca do Cordeiro, tem a proteção do Cordeiro sobre você. E todas as batalhas que o povo de Deus sofreu, passou, em todas elas, veio sim a vontade do Senhor. Quando o povo foi levado cativo pelo Nabucodonosor, o profeta Jeremias falou: olha, se submeta a esse cativeiro, se submeta à situação que nós precisamos viver, mas o Senhor vai estar conosco. E com tudo isso que nós estamos vivendo, os direcionamentos que nos são dados, olha, não pode ter o convívio, olha, se cuida, olha, se guarda, olha, não faça isso. São direcionamentos para nos preservar e nós precisamos cumprir a risca. Mas em todas elas, assim como foi lá desde quando o Senhor deu livramento para o povo de Israel com o anjo da morte, o Senhor é o mesmo que nos dá o livramento hoje. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Então, infelizmente, muitas pessoas têm se perdido porque não têm confiado, sabe? Não têm tido força, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que quando bater a ansiedade, o desespero por causa das notícias más,
Eu profetizo em nome de Jesus que o anjo do Senhor, que está acampado ao nosso lado, nos guarde o teu pensamento, guarde o teu coração de todo desespero, em nome de Jesus. Que você não se deixe levar pelas notícias más. Elas vão vir, e eu não estou enfatizando algo ruim, não. A palavra do Senhor diz o quê? No mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter aflição. Mas o Senhor está falando o quê? Olha, tem de bom ânimo, Renan, Michele, Sabrina, Aline, Selma, igreja. Está fácil? Não está fácil. Mas o Senhor fala, olha, tem de bom ânimo, porque eu sou a rocha que os construtores rejeitaram. A rocha que quem não tem sabedoria rejeita. Você vai na igreja para quê? Você busca Deus para quê? Você ora para quê? Você sabe porque a sua vida está sendo edificada, construída em Cristo Jesus. E eu posso falar para você, queridos e amados, os meus maiores encontros com o Senhor Jesus, os meus melhores tempos, foi escondidinha lá no meu quarto, aonde ninguém viu, no secreto. Eita Deus, né não? O meu maior particular, assim, foi lá dentro de casa. Porque é lá no secreto, aonde eu estou sendo edificada, construída, com um alicerce firme e profundo, para mim poder ser suporte para outros. Fala para o seu irmão, você é suporte. E se você for ver aqui, olha, no altar, esse tecido, ele é de pedrinhas, né? Ele é um monte de pedrinha. Então, olha só, uma pedrinha sustenta a outra. Não tem como ninguém ficar sozinho. Uma família sozinha, ela não consegue. Uma pessoa sozinha, ela também não consegue. Mas, se essa construção estiver edificada em Cristo Jesus, um vai sendo suporte para o outro. Um vai sendo alicerce para o outro. Talvez aí você na sua casa, seja só você, como essa pedrinha aqui. Mas, entenda, que mesmo que seja só você, acima de você, do seu lado, à frente, embaixo, em todo você há uma pedra angular que te sustenta de uma forma sobrenatural que nem você entende. Eita Deus, meu Deus, esse é o nosso Deus. E assim a construção ela vai se fortificando, ainda que você não possa vir aqui para cultuarmos juntos, mas entenda que você aí na sua casa está sendo edificada, construída na confiança e na certeza que o Senhor guarda os seus e os da sua casa. Porque a palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Hoje nós estamos afastados, mas vai haver um tempo que nós vamos estar juntos. E nesse período, como que vai ser a nossa edificação? Porque são nesses momentos de caos, é onde se revela o nosso coração. Hoje eu estava num lugar comprando umas coisas, e quando eu cheguei lá, meu Deus, estava numa loucura. Um monte de gente na porta lá do supermercado, né? E querendo entrar, e a mulher brigando lá com o outro, que não podia ficar sem máscara, que tinha que pegar gente, mas estava uma pandemia, um caos. Eu fiquei olhando assim, eu falei, moça, não pode entrar? Ela falou, não senhora, pode entrar, mas tem que esperar. E todo mundo desesperado querendo entrar, porque tinha que comprar comida, porque as coisas iam fechar, e estava um caos. Porque ouviram uma notícia, e talvez não seja errado, mas cada um interpreta de uma forma errada, e aí o desespero acabou tomando conta, e todo mundo correndo. E quando eu entrei lá dentro, as duas moças que trabalhavam nesse local, uma brigando com a outra, gente, eu fiquei assim olhando, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, se com essas situações, esses princípios,
princípio. As pessoas já estão se deixando levar pelo desespero. Imagine quando as coisas, Senhor, se avançarem um pouco mais. E enquanto eu estava lá naquele lugar, o Senhor me fez lembrar do sonho, o Senhor me fez lembrar dessa palavra, sabe? Que se a nossa vida não estiver alicerçada numa construção verdadeira que é Cristo Jesus, gente, o caos fica instalado. E aí quando as duas moças estavam lá brigando dentro do supermercado, eu fui intercedendo assim, eu falei, Senhor, guarde a vida delas, Pai. Eu sei que não é fácil, porque está todo mundo com os nervos à flor da pele. E por causa disso, tantas pessoas acabam se precipitando, sabe, por não ter esse alicerce. E nessas horas, qual é a diferença dos construtores? Porque Jesus deixou um molde de construção, que a vontade do Pai fosse feita. Ele deixou esse molde para os discípulos. Os discípulos propagaram esse molde de construção, de edificação, na unidade com o corpo que é Cristo Jesus, no amor, na comunhão, na esperança, na certeza. E com isso, mesmo havendo a perseguição da igreja, a igreja ainda crescia, pastor Daniel. As coisas de Deus é totalmente o oposto das coisas naturais. Porque aonde há perseguição, Deus não está nem preocupado com isso. Aonde há escassez, Deus é a provisão. Aonde há a morte, o Senhor é vida. Aonde há doença, o Senhor é saúde. E o Senhor falou, profetiza, filho do homem. Profetiza sobre todo esse caos. Declare vida, que parece ser uma loucura. E não é fácil, né? Mas o Senhor fala, olha, você é um agente de construção na sua casa, porque a maior edificação não está neste lugar aqui. A maior edificação das nossas vidas é aonde nós estamos. Essa é a maior edificação do corpo de Cristo. É aonde você está aí na sua casa, é na sua cidade, é no seu país, é no seu bairro. O tempo que o inimigo ganha, trazendo pânico, trazendo medo, e com isso muitos que não estão tão arraigados na rocha, acaba deixando que os ventos tomem conta. Aí traz pânico para o vizinho, traz pânico para o familiar, traz pânico para todo mundo, até ele fica em pânico. E não é isso que o Senhor está falando. Ele fala, olha, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas você está em mim, guardado em mim. E eu gostaria que você abrisse lá comigo, lá em Mateus, que fala, né, sobre essa edificação importante. Mateus 7, você aí na sua casa. Versículo 21, 24 e 27. Olha só o que fala. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, são assemelhado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e conheceram aquela casa. Não, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e tudo caiu, e foi grande a sua queda. Olha só o que Jesus está falando. A nossa vida, a nossa casa espiritual, ela reflete também a nossa casa física onde nós estamos.
tudo é uma consequência. Se a casa espiritual, que somos nós, não estiver alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, a casa física não vai suportar. Porque vai vir os ventos, como ele está falando aqui, vai vir a dificuldade, e ela não estando em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Vai cair, porque não está alicerçada na rocha, que é Jesus, e é assemelhado como uma areia. E não é isso que infelizmente tem acontecido por causa das notícias ruins. O vento tem soprado das notícias ruins. A tempestade tem se levantado por causa das notícias ruins, por causa das dificuldades. Está sendo com ímpeto na casa. Eu queria, vem cá, Renan. Eu não vou tocar em você, tá? É só um exemplo. O Renan é a casa espiritual edificada sobre Cristo, amém? Então faz de conta que o vento está soprando. Então o vento está indo. Não, você não pode balançar aqui, você tem que estar firme. Você tem que estar firme, Cristo Jesus, vem mais para cá. Então o vento está soprando contra ele, que é a casa espiritual. Ele está edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então o vento está soprando. Balança aí, querido. Já viu aquela frase, balança mas não cai? É isso. O Filho de Deus, ele está o quê? Edificado na rocha e o vento está soprando. Está soprando, está indo. As dificuldades, as notícias ruins, as coisas piorando. Mas ele continua como? Pleno. Pleno, pode sentar. Pleno. Porque é assim que acontece. Não que a gente não vá ter responsabilidade de entendimento da situação, mas a nossa confiança, a casa espiritual está edificada sobre a rocha, e Jesus, ele é o alicerce da força. O vento vai soprar, olha, vai meio que, mas a rocha está aqui, ó. A palavra do Senhor diz o quê? Que nele eu posso todas as coisas. Que nele eu sou mais do que vencedor, que ele conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz o quê? Que sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Essa é a rocha que é a palavra do Senhor. Então a dificuldade vai vir, a situação adversa vai se levantar, mas nós, casa espiritual, construídas em Cristo Jesus, alicerçada, vamos passar pelo vento, vamos passar pelas águas, mas nós vamos estar fortalecidos na rocha. Assim é a sua casa, amado. Assim é você. Nós podemos até chorar, porque ninguém quer perder um ente querido. Mas o Senhor falava comigo enquanto eu estava escrevendo, e eu estava intercedendo, e Ele falava assim: toda pedra que é tirada, essa pedra das pessoas que o Senhor promoveu para a glória dEle, essas mesmas pedras que edificaram, fortaleceram muitas pessoas, foram tiradas para edificação eterna no céu. Oh, Deus lindo! É isso que acontece. Então a nossa vida está edificada, fortalecida no Senhor. Nós estamos arraigados na verdade do Senhor. E como profeta do Senhor, mesmo que nessas circunstâncias muitas vezes a gente acaba usando uma tentativa de edificação, de autoajuda, tantas pessoas confiam em tantas coisas. E aí quando a situação aperta, ela acaba se desesperando, como foi nesse sonho desse homem, se desesperou a tal forma, sabe, tirou a sua própria vida. E não é isso que o Senhor quer. Então o Senhor nos convida, não só através desse tema, mas pela palavra dEle. Nós somos edificadores, nós somos construtores de um corpo fortificado em Cristo Jesus. E é nesses tempos de caos que nós temos que fazer a diferença. Em vez de sermos construtores que vai derrubar a esperança das pessoas, como Jesus aqui
falou, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado que ninguém te engane. Então o Senhor, Ele está falando, olha, vocês discípulos, não se atentem a nada ao seu redor, porque não vai ficar pedra sobre pedra, mas estejam atentos em mim, nele que é Cristo Jesus, que é a rocha. Então quando nós estamos edificados sobre a rocha, os ventos vão se levantar, a dificuldade pode até vir, mas nós estamos edificados, casa espiritual, refletindo na nossa casa física, e aonde quer que nós venhamos estar, seja no supermercado, seja num posto de gasolina, a sua edificação é para construir, é para fortificar, é para fortalecer, é para levantar. E nesse tempo que nós estamos, de novo, um tempo guardado, que nós possamos utilizar desse tempo de construção, fortalecer as alianças dentro de casa, maridos e mulheres, pais e filhos, sabe, nós nos atentarmos mais ainda para a nossa casa, porque tenha certeza que a sua casa, nesse tempo de pandemia, ela está sendo muito observada, de que forma você vai se posicionar diante desse caos. Como que a sua casa vai se posicionar? Como que você vai poder ser um alicerce estrutural para os seus vizinhos, até mesmo para aqueles que perderam seus entes queridos? Qual que vai ser a sua construção? Porque Cristo veio e fez toda a obra, mas Ele também falou, olha, vocês farão obras maiores. Eita Deus! Nós vamos fazer obras maiores. Se a obra que Ele fez é espetacular, imagine cada um de nós junto com Ele nessa construção de edificação do corpo de Cristo. Então a sua casa, ela é uma referência, como foi do sonho, aquela pessoa passando a massa, o cimento no chão, fortificando o alicerce. Oh, ricalabassuri anderebaxé. Que o Senhor te capacite. Eu quero profetizar e declarar que nesse tempo o Senhor seja a tua força, para você estar com a argamassa, com a palavra do Senhor, que é a pá que vai alicerçar a vida de muitas pessoas, para esse tempo de pandemia. Você é um construtor do reino de Cristo Jesus. Se fortifique nele. Se fortifique, porque nessa construção você vai ver coisas espetaculares acontecendo. Porque o caos está aí. Quando eu vi as duas moças brigando dentro desse supermercado, agora imagine quando apertar mais ainda, imagine o que não tem acontecido dentro dos hospitais. Mas que não nos falte, em nome de Jesus, palavras de sabedoria dentro da tua casa, palavras de entendimento dentro da tua casa, palavra para edificar, construir, alicerçar a esperança. Que ainda que a gente venha, que ainda que muitos perderam entes queridos, eu já perdi uma pessoa também, não é fácil você perder alguém, e muitas vezes nessa situação Satanás é tão infeliz. Ué, você não era da igreja? Para que você busca tanto? Deus não te ama. São essas falas de destruição. A palavra do Senhor fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é nesse momento de tristeza, seja a presença do Espírito Santo a consolar o teu coração. Porque seja na vida, seja na morte, o Senhor nunca irá nos abandonar. Que as consolações do Senhor repousem sobre você, sobre nós, sobre todo o planeta Terra, porque não é só o Brasil, não é só Mogi, são países,
são nações. E o trabalhar do Senhor está sendo com cada um individualmente, com cada família, com cada país. Então, como profeta, junto com todos aqueles que têm se levantado para interceder, para clamar pela sua nação, para clamar pelo seu país, em nome de Jesus, sejamos bocas proféticas para anunciar que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para uma edificação fortificada na verdade. E para finalizar, eu gostaria que você abrisse comigo Isaías 43, que foi a palavra de consolo que o Senhor trazia para cada um de nós, para as nossas vidas, para a sua casa, para você. Isaías 43, fala assim: Deus resgata Israel. Ô Santo de Israel. Aqui no versículo 1 fala assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Troca esse nome Jacó pelo teu nome, pela tua casa, pela tua família, que te criou, ó Selma, e que te formou, ó Israel. Não temas, olha que o Senhor está falando, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, pelo teu nome, tu és meu, o Senhor está falando. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, com toda essa situação que nós estamos passando, o Senhor está falando, ainda que você passe pelas águas, ainda que os rios se levante, ainda que você passe por esse tempo de fogo, de provação, com toda essa pandemia, o Senhor está falando, não temas, não temas, ó Santo de Israel, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. O Senhor reforça de novo no versículo 5, não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei diante deles no ocidente. Direi ao norte, e ao sul, não retenhas. Trarei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que não são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Então a palavra de consolo que o Senhor está ministrando com cada um de nós: não temas. A sua casa espiritual, você é a casa do Espírito Santo de Deus. Você está edificado, fortificado em Cristo Jesus, que é a rocha, que não se abala. Os tolos rejeitaram, mas nós não rejeitamos. E o Senhor tem construído em nós essa certeza, essa esperança, que ainda que tudo esteja se levantando, as águas, os rios, ainda que nós passemos pelo fogo,
Quantos não tiveram a Covid, né? Mas o Senhor deu o livramento. Aqueles que estão passando pelo processo, é como fogo, mas o Senhor está falando: não temas, porque o Senhor é com cada um de nós. Seja forte, creia que o Senhor edificou você, a sua casa, sobre a rocha, e o Senhor é contigo. O Senhor, Ele é contigo. Não temas as notícias más. Os tempos estão se findando, mas o Senhor falou que abreviaria por causa dos eleitos, e nós somos eleitos. A sua casa foi eleita, a sua vida está fortificada e edificada no Senhor. Então esses ventos que se levantaram não vão derrubar você, não vão derrubar a sua casa. Continue construindo, continue edificando, continue se alicerçando na palavra que é Cristo Jesus. E a sua casa vai prevalecer, e você será usada como um alicerce para fortificar outras pessoas, outras casas, outras famílias. Seja forte. Eu convido você agora aí na sua casa, onde você estiver, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração se você puder.